Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora sobre o clima. O NOAA confirmou ontem que a gente tem aí o retorno do Laninha, ainda para 2020, para a gente entender o que isso significa, quando que a gente pode começar a notar essas alterações. Isso preocupa muito a produção ali do Rio Grande do Sul. A gente também precisa entender o que vai acontecer mais no norte, nordeste do país. A gente vai conversar então com a Stael Cias, ela é meteorologista, fala em nome da Metsu aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Stael. Obrigada, Virgínia. Um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, podendo falar com o produtor agrícola, que é um dos mais interessados aí nessa informação. Nós estamos há muito tempo aguardando por essa confirmação, né, Stael? Você não me deixa mentir, a gente vem conversando aí toda semana, a gente tem alguma atualização. Para o produtor entender o que aconteceu ontem, que foi uma notícia que chamou a atenção muito do setor, o que o NOAA falou ontem e o que isso significa para a gente daqui para frente? Bom, a Administração de Oceano e Atmosfera monitora os oceanos, especialmente o Pacífico. Essa é uma das suas atribuições, assim como o Centro Australiano, né, de Meteorologia, e a Metsul também está sempre em contato, sempre acompanhando. O que o NOAA decretou na quinta-feira, dia 10 de setembro, foi um fato. Por quê? Para decretar o início oficial de um episódio, seja de El Niño ou de Laninha, tem alguns critérios. O primeiro deles é a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial. Aqui eu até coloquei ao fundo um exemplo aqui. Essa aqui não é a imagem atual, mas é só como exemplo. Então, toda essa extensão aqui do Pacífico Equatorial entre América do Sul e Austrália, você observou nos últimos meses um resfriamento sustentado, ou seja, aquele resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial ele foi se mantendo e se intensificando. E aí o que se faz é uma média de 3 meses. Nesta média de 3 meses, a temperatura para um dos critérios de Laninha que tem que estar meio grau abaixo da média. Esse critério está ok. Então, a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial está mais fria do que o normal e por várias semanas consecutivas. Esse é um dos critérios. O fenômeno Laninha, ele é um fenômeno acoplado. Então, começa no Oceano Pacífico, esse resfriamento, mas isso tem consequências na atmosfera, seja na circulação geral da atmosfera, quando a gente fala também nas células de nebulosidade e na diferença de pressão também entre a região oeste e a região oriental e a região oeste do Oceano Pacífico, essa descompensação na pressão atmosférica e na aceleração dos ventos alísios. Então, esse é um outro critério que a NOAA também vinha observando para ver se esse critério se esse efeito já desse resfriamento estava sendo verificado. Foi verificado nessas últimas semanas. E o terceiro critério, também importante, é se esse resfriamento do Oceano Pacífico vai se sustentar nas próximas semanas, nos próximos meses. A grande maioria dos modelos de clima indicam que sim, e principalmente aqueles que têm um nível de precisão maior, indicam que esse resfriamento ele vai se manter nos próximos meses. Então, os 3 critérios, oceano mais frio por várias semanas, a atmosfera já mostrando alguma mudança na direção, na intensificação dos alísios, também nas células de nebulosidade, e essa manutenção deste quadro nos próximos meses. Então, esses 3 critérios, a NOAA avaliou que estavam sendo obedecidos e, portanto, foi decretado. É fato. Estamos sob influência de Laninha. Isso não é mais previsão, isso não está mais no campo da previsão. É um fato, nós estamos sob regime de Laninha. E a partir de agora, a gente vai notar maiores evidências como consequências que a gente já conhece também. A gente já sabe os efeitos esperados quando tem esse vetor climático, o Oceano Pacífico, com esse resfriamento. Sejam eles aí um dos principais efeitos, é a redução da chuva, a gente não tem como não correlacionar Laninha com estiagem no sul do Brasil, embora a estiagem nos meses de verão, a estiagem regionalizada seja uma característica normal, mas em anos de Laninha essa característica é acentuada, e o aumento da chuva no nordeste do Brasil tem uma correlação um pouco mais indireta ali entre o centro-oeste e sudeste, mais até a ver com a temperatura, e o norte do Brasil também com o aumento de chuva. Então, essas são as consequências que a gente já conhece. Cada evento de Laninha, é preciso ressaltar, é uma história. Existem outros vetores, embora secundários, que também se somam à influência do Laninha. Então, por isso, nesse momento, não dá para condenar o próximo verão a uma estiagem ou a uma seca, principalmente tendo em memória o que a gente passou no verão passado. Então, essa é uma informação importante. O Laninha é fato,
A expectativa pela avaliação dos modelos é que esse resfriamento vá seguir pelo menos até o início do ano que vem, até o final do verão de 2021. No outono, provavelmente, a gente já retorne a um quadro de neutralidade. A projeção mais atualizada do Laninha é que ele vai ficar no limite de intensidade moderada, e ali essa intensidade máxima deve se dar entre novembro e janeiro. Então, são duas informações importantes. Também, além da manutenção deste quadro, se desenha um Laninha de curta duração e que a sua intensidade chega no limite do moderado, mas deve oscilar entre fraco a moderado. Virgínia? Legal. Stael, paralela a tudo isso que você nos explicou, eu sei que você já vinha acompanhando algumas condições na atmosfera que já indicavam que a gente teria essa confirmação do NOAA. Entre elas, a gente tem a queda de granizos, que ela estava maior, e a gente também tem essa questão do Paraná, que você conversou comigo ontem. O que a gente pode esperar? Eu queria que a gente começasse falando pelo Paraná, que já tem essa autorização de plantio, e o produtor ele está ansioso para saber como é que a situação vai se desenrolar daqui para frente. O que a gente pode esperar ali para o Paraná? A gente vê uma situação no sul do Brasil, duas situações diferentes, né? O Paraná tem toda uma realidade bem específica de seca, de uma condição aí de realmente falta de chuva praticamente nos últimos 12 meses, mais severo. E Santa Catarina teve uma recuperação agora nas últimas semanas, e o Rio Grande do Sul está até com a umidade do solo acima do normal, teve situação de enchente no mês de julho, tem tido chuva, bastante umidade nas últimas semanas. Então, a gente vê duas realidades aqui no sul do Brasil. Falando especificamente do Paraná, não há uma recuperação no curto prazo. A gente vê as projeções até o final do mês de setembro, grande parte do estado ainda segue neste quadro de pouca chuva, de escassez de água, infelizmente. Agora, a partir de outubro, a chuva, as frentes frias, elas vão começar a avançar entre o sudeste, parte do Nordeste. Atrasa um pouco a estação chuvosa no centro do país, mas começam a subir as frentes frias. E nesse processo também vão acabar levando mais chuva, ou pelo menos chuva, né, dá para dizer, para o estado do Paraná. Então, acredito que vai ter uma melhora na qualidade da umidade do solo e de condições melhores, mais propícias ao plantio a partir de outubro. Vai recuperar totalmente? Difícil dizer nesse momento, até porque eu falei, a Laninha não é condenar o verão a uma situação de seca, mas os próximos meses colocam realmente num vetor principal, o Laninha, trazendo uma redução de chuva e mais irregularidade na chuva no sul do Brasil. Ou seja, agora na primavera a chuva vai seguir, nós devemos ter temporais, mas essa distribuição muito irregular, alguns pontos com excesso, outros pontos ainda seguem com falta de chuva, porque nós teremos temporais talvez mais severos e provavelmente o granizo é uma das características aí do Laninha, trazendo mais resfriamento. Então, a distribuição da chuva ela não vai ser parelha, já nos lembrando de como acontece no verão. Então, aí isso vai ter que ser avaliado mais no curto prazo pelo produtor para ele decidir se há condições ou não de avançar no plantio, de investir na lavoura nesse sentido. Então, Stael, com base nas suas análises, quando é que a gente pode ter um alívio para o produtor no Paraná? A gente consegue falar, eu sei que é difícil bater o martelo, mas a gente consegue ter assim, uma noção do que os modelos estão nos mostrando hoje? Eles mostram um cenário de mais favorável à chuva no Paraná a partir do mês de outubro. Não significa recuperação total, mas começa a chuva a acontecer com maior frequência no Paraná e também no Sudeste, mesmo no Centro-Oeste, a partir do mês de outubro. É um processo que me parece gradativo, a gente não vai sair de uma seca para um excesso, mas a chuva começa a acontecer mais no Paraná a partir de outubro, e aí vai depender da distribuição, onde é que vai chover mais, por quantos dias, porque realmente do cenário que a gente tem no Paraná é um cenário extremo, são muitos meses com chuva abaixo da média, isso com consequências em todos os recursos hídricos, no nível dos rios, nos mananciais, e especialmente no solo, que é o mais importante para o agricultor. E agora a gente vê nos últimos dias, além disso, a temperatura muito alta, 35, 37 graus, 38 graus em alguns setores do Paraná, então agravando ainda mais esse quadro de falta de umidade, seja na atmosfera e também no solo. Então, é um cenário muito específico, é um cenário que se desenhou ao longo de muitos meses, então não é alguns episódios de chuva em outubro e novembro que vão trazer, de fato, essa recuperação. Então, o cenário, eu vejo com preocupação ainda a situação do Paraná, embora os modelos indicam que a chuva começa a voltar a partir do mês de outubro.
E falando um pouquinho agora do Rio Grande do Sul, você trouxe aí que o cenário do Paraná ele é muito complicado. O produtor do Rio Grande do Sul também vem de um ano muito difícil. Se a gente for comparar o ano passado, a seca foi muito severa, a gente teve uma perda aí muito expressiva para a produção de grãos do estado. Essa recuperação vem chovendo aí nos últimos dias ali no Rio Grande do Sul, garantindo essa umidade do solo. O cenário tende a ser um pouquinho mais confortável, Estael, se a gente for comparar com o ano passado, para o início do plantio? O ano passado a gente também teve ali em outubro até uma situação de cheia, né? A gente teve excesso de chuva antes, mais ou menos nessa fase de decisão do plantio. Então, acredito que em termos de umidade talvez não seja tão diferente. O que vai ter que ser avaliado é que ano passado o corte aconteceu ali em novembro, final de outubro e novembro, cortou, e aí realmente parou de chover praticamente. Episódios esporádicos aconteceram ao longo do verão, mas houve um corte muito radical a partir de novembro do ano passado. Acredito que nesse ano esse corte não seja tão evidente pelo que os modelos indicam. Então, em termos prévios de safra, a situação que a gente vê agora, houve uma recuperação, nível dos rios, especialmente na metade norte do estado, ainda onde se concentra a maior área de plantio de soja, houve uma recuperação. E vendo o que os modelos indicam em termos de volume de chuva para os próximos meses, eles colocam uma condição de redução de chuva, de irregularidade, temos risco de tempestades, isso pode trazer ainda alguns excessos para alguns pontos do estado, mas colocando a metade norte-oeste numa condição um pouco mais favorável. E aí a gente vai ter que avaliar esses outros índices, né, esses outros vetores, o Atlântico Sul se mostrando um pouco mais quente, como é que vai estar a oscilação em julho, ali, aquela oscilação de 30 a 60 dias, que no verão tem uma correlação melhor com a concentração da chuva no Brasil e também aqui no Sul. Então, outros vetores podem vir a contribuir para que a gente tenha uma situação mais confortável, ou pelo menos não tão difícil quanto tivemos no ano passado. E o ano passado nós tínhamos o Pacífico mais quente, o que justamente mostra que o Pacífico mais frio não vai determinar, ou pelo menos não condena o nosso verão uma situação de seca. A gente vai ter que ir reavaliando aí com os outros vetores para ver esse cenário. Mas no Rio Grande do Sul hoje se mostra uma condição bem mais confortável em comparação ao Paraná, e mesmo em Santa Catarina, que ainda já teve uma recuperação, mas não na intensidade ou na proporção que o Rio Grande do Sul já teve em termos de chuva até agora, pelo menos. A questão do centro-oeste, para a gente vai ter um atraso nas chuvas, e a questão do sudeste, se essa chuva também vai demorar, que está causando muita preocupação por lá. O cenário no centro-oeste, especialmente, ele também é alarmante, porque são vários meses de chuva abaixo da média. Claro, a gente está na estação seca normal, em parte, e a gente vê a umidade muito baixa, a temperatura muito alta, as queimadas aí, comparadas a anos anteriores também, com números muito altos. Então, além da preocupação, é claro, para o setor agrícola, tem para a população, para a questão de qualidade do ar, até mesmo para a qualidade de vida, aí, essa situação que se verifica. O que se vê nos prognósticos é uma situação parecida com o Paraná. A gente vê ali, a partir de outubro, a umidade da Amazônia se espalhando e já trazendo para o norte, principalmente do Mato Grosso, a chuva aos poucos, ainda na forma de pancadas, ainda não é aquela chuva mais persistente. E aí, principalmente da segunda metade de outubro e ao longo do mês de novembro, aí sim a chuva irrigando mais ali o centro-oeste, pegando principalmente Mato Grosso, Goiás, já também afetando ali a região de Tocantins, Mapituba de uma forma geral, ali já vai começar a ter a chuva mais abundante a partir de novembro, dezembro e janeiro. Aí, a partir do momento que começar a chover de forma mais abrangente, aí eu já não vejo problema em relação à falta de chuva. Ela vai acontecer e deve trazer uma recuperação boa para essas regiões. Isso inclui também Minas Gerais, isso inclui o interior do Nordeste, naquela região da Bahia, de uma forma geral. Agora, o outubro que é o mês que marca essa transição justamente. Então, acredito que pensando em Mato Grosso do Sul, Goiás e setor sul de Mato Grosso, a chuva vai começar a ficar mais abrangente em quantidade que a gente possa falar agora, começou a haver uma recuperação da umidade, e principalmente no nível dos rios, isso mais na segunda metade de outubro, entendendo mais para novembro mesmo, a chuva acontecer de uma forma mais generalizada, em bons volumes, pensando no setor agrícola. O outubro ele vai marcar essa transição, a primeira metade do mês nas pancadas mais concentradas no norte de Mato Grosso, e depois começando a migrar mais em direção ao sul e leste, e aí pegando o interior do Nordeste, e boa parte do Sudeste também, e aí depois, novembro, dezembro e janeiro, a chuva, de uma forma geral, vai ser próximo da média, talvez até acima em alguns setores. E como devem ficar as temperaturas, Estael?
para essas duas regiões? Quando tem uma situação de laninha, de resfriamento no Oceano Pacífico, existe uma correlação, aí, pelo que as pesquisas mostram, de uma temperatura um pouco mais baixa do que o normal. Então, não seria um verão com extremos de calor. Extremos curtos pode acontecer, mas, na média, em geral, a predominância de dias mais tendendo para menos e não períodos tão prolongados de temperatura alta, numa situação de ano de laninha, tem uma correlação mais forte até com o padrão de temperatura do que necessariamente com a chuva entre centro-oeste e sudeste, especificamente. Então, só para a gente finalizar agora com a região norte, ali Matopiba, enquanto o sul do país a gente fica com essa incerteza se vai ter chuva suficiente, por lá a tendência é que a gente tenha volumes satisfatórios para essa produção, né, Estael? Isso, satisfatórios e algumas áreas até com situação de chuva acima da média, porque principalmente no setor nordeste, a correlação com laninha é de períodos de excesso de chuva. A gente tem um excesso de chuva acontecendo mais ao norte, é aquela gangorra, né? Quando chove mais para o setor norte do Brasil, que tem essa extensão territorial enorme, reduz a chuva, a umidade ela fica toda concentrada mais naquela parte norte e reduz aqui no sul. Então, a chuva será satisfatória em algumas áreas, a gente pode até ter uma situação de excesso, falando especialmente de áreas do nordeste do Brasil, nessa projeção aí para os próximos meses, sob influência de um laninho. Perfeito, Esther. Então, só para a gente finalizar, outubro vai ser muito marcante ali para o centro-oeste, sudeste. É o período que a gente pode falar que a gente tende a ver com o pico mais elevado do laninha, ou você acha que é mais para o final do ano e início do ano que vem? Olha, pelo que os modelos colocam, o pico de intensidade do laninha deve se dar entre novembro e janeiro. Isso em termos de resfriamento. O período mais frio do Oceano Pacífico deve se dar entre novembro e janeiro. A grande maioria dos modelos colocam um desvio de 1 grau negativo, que seria intensidade fraca moderada, mas a atmosfera necessariamente não vai responder isso de forma instantânea. Então, mais ali para janeiro, fevereiro e março é que a gente vai sentir mais esses efeitos desse pico de resfriamento do Oceano Pacífico. Então, o Pacífico esfria mais e a atmosfera demora um pouquinho para responder a esse resfriamento. Não é instantâneo, não acontece de forma simultânea. O pico da intensidade e o pico de consequências, né, do laninha. Então, acredito que a gente vai sentir ao longo do verão mais forte aí as consequências do laninha em termos de chuva, especialmente nesse setor mais norte do Brasil. Perfeito. Estael, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar e a gente continuar acompanhando as condições aí para os próximos meses durante a safra junto à Metsul. Com certeza, estarei à disposição. E meteorologia é isso, tem que ser atualizado. Pelo menos uma vez por mês a gente tem que rever os dados, reavaliar, porque a atmosfera é muito complexa e a possibilidade de mudanças sempre é grande, então tem que estar sempre acompanhando mesmo, Virgínia. Muito obrigada aí pelo convite. Um abraço, até mais. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Estael Cias, ela é meteorologista da Metsul, ela trouxe para a gente aí os impactos que o laninha pode trazer para a gente, lembrando que o NOAA, ele confirmou para a gente ontem que nós estamos sobre a incidência de um laninha, isso já é um fato de acordo com o NOAA, não é mais aquelas projeções que a gente vem falando no Notícias Agrícolas aqui há algum tempo. A Estael trouxe que o cenário mais preocupante continua sendo o estado do Paraná, que inclusive já tem autorização de plantio desde ontem, dia 10 de setembro, mas ainda não começou essa semeadura da soja por conta da falta de chuva. Ela trouxe para a gente que o mês de outubro ele será determinante para a gente saber quando é que essa estação chuvosa retorna. No caso do Paraná, os modelos ainda nos mostram que essa chuva deve acontecer ali em meados do mês que vem. Então, o produtor precisa ficar atento, porque a gente sabe dos riscos que há esse plantio no pó. A Estel trouxe, então, que em relação ao ano passado, quando a gente tinha aquela preocupação maior com o Rio Grande do Sul, dessa vez é o Paraná que chama aí todas as nossas atenções. Falando no Rio Grande do Sul, a tendência, sim, com a incidência do laninha é a gente ter uma redução nos volumes de chuva. Até o momento, Estael reforçou que as chuvas dos últimos dias fizeram com que o estado tivesse aí, recuperasse a umidade do solo. O cenário tende a ser positivo para o início do plantio, mas a gente precisa ficar ligado nas condições lá em novembro, que foi exatamente em novembro onde aconteceu o bloqueio das chuvas no ano passado e a gente teve lá uma série de perdas para a produção de soja por conta da seca. No centro-oeste e para o sudeste, onde o produtor de café também ali está bem atento às condições de chuva, a Estael trouxe para a gente que apesar da gente ainda estar no período de seca, as condições chamam a atenção
atenção por conta das altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar também tem chamado a atenção. E, de novo, assim como no Paraná, o mês de outubro deve ser determinante, que deve ser quando acontece o retorno da estação chuvosa ali para essa região. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve o Notícias Agrícolas está de volta.